Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu confesso que esse vídeo de hoje é um vídeo que eu estou postergando, acho que já tem uns 2 anos aí que as pessoas perguntam e eu estou empurrando com a barriga para falar sobre o leite. Por quê? Vou ter que abordar com vocês alguns pontos importantes antes de chegarmos em relação ao tema. É bom? Não é? Se toma leite, se come queijo, faz mal, faz bem? Bom, o que é o primeiro ponto aqui? O primeiro ponto é que hoje a gente tem uma comunidade de profissionais da área da saúde que trabalha com uma visão assim, só aplicar no consultório o que é cientificamente provado. Ou seja, ignorando totalmente os padrões bioquímicos. Você pode ter o estudo bioquímico de alguma coisa, mas se você não tem um estudo científico que foi feito, ou de corte, ou randomizado, seja lá o que for, se não tem um estudo publicado numa revista de impacto científico como New England, como JAVA, aí se não tem esse estudo, não se aplica dentro de consultório. Eu acho um pouco perigoso trabalhar numa visão assim, tá? Por quê? Porque eu acho que a ciência ela é extremamente importante, ela é uma aliada da medicina e de outras áreas e a gente tem sim que valorizar a ciência. Porém, eu gosto de usar a ciência como mais uma ferramenta dentro do consultório. E além de usar a ciência, eu gosto muito de usar algo que vem crescendo muito nos últimos anos, que chama medicina baseada em evidências. Então vamos falar o que é isso. O que é a medicina baseada em evidência? Por exemplo, vou usar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, vamos falar sobre a doença que mais mata pessoas no mundo, o infarto. O infarto, você vai ter uma série de estudos científicos mostrando que todo cardiologista ele deve combater o colesterol usando os medicamentos chamados estatinas, né? Seja lá rosuvastatina, Lipitor, Crestor, simvastatina. Então a ciência ela mostra, ela é fiel em mostrar que o que o cardiologista pode fazer dentro do consultório é usar esse artifício, essa arma chamada estatina para baixar o colesterol e que isso então vai diminuir o risco do infarto. Bom, eu nem sei dizer precisamente quantas décadas, há quantas décadas isso é feito dentro de consultório. Por quê? Por um embasamento científico. Mas, quando eu vou avaliar se isso está sendo efetivo ou não, eu me deparo com alguns índices, como por exemplo o índice que mostra que hoje no mundo a doença que mais mata é o infarto. Ou seja, eu tenho quase 1/7 da população do mundo fazendo uso do remédio que todos os estudos científicos mostraram que ele é o que vai evitar o infarto. Mas quando eu vou avaliar se isso realmente funcionou, os números eles são enfáticos em mostrar que não funcionou, porque eu nunca controlei o infarto, eu só tenho um alto crescimento disso. Então a medicina baseada em evidência, ela vai avaliar dessa seguinte maneira: será que isso funciona mesmo? Porque as evidências mostram que não. Então eu acho que hoje o médico ele precisa sim estudar muito, mas paralelamente ao estudo de artigos científicos, de publicações científicas, ele precisa fazer esse tipo de observação dentro do consultório, né? Por exemplo, um otorrino que leu que o melhor antibiótico que existe para amidalite é o antibiótico X. E todos os estudos foram enfáticos nisso. Só que esse otorrino ele percebe que os pacientes que usam no consultório o antibiótico Y têm uma resposta muito mais rápida e muito melhor da cura de uma amidalite. Então ele tem que ter esse discernimento. E quando eu falo em questões de leite, eu tenho o grupo dos defensores dos estudos científicos, mas ao mesmo tempo, e tem muito estudo científico para embasar tudo que a gente vai falar aqui hoje, mas ao mesmo tempo, muito mais do que estudo científico,
eu, com a minha experiência de consultório, que não é pequena, eu já percebi que os estudos eles nem representam a magnitude do problema que é o leite para os pacientes que me procuram. Até porque, quando eu falo em estudo científico, tem algo que eu me sinto na obrigação de alertar vocês aqui, tá? Estudos científicos, eu não tenho como descartar a realidade que muitos deles defendem interesses econômicos. A gente sabe disso, isso é fato. O mundo atual é um mundo que gira em torno de interesses econômicos. Vou dar um exemplo muito clássico aqui, que todo mundo sabe disso, ninguém vai ousar discutir comigo sobre isso, porque todo mundo sabe sobre a indústria do cigarro. O cigarro, que foi consumido por grande parte da população, anos de 1940, era sexy mulheres fumarem, era másculo homens que fumavam, muitas pessoas fumavam, e um médico alemão chamado Ernst Winder, ele foi, com Y aqui, Winder, ele foi o primeiro cara a trazer um estudo, em 1953, a trazer um estudo que falava sobre a possível relação do cigarro com o câncer. O que aconteceu? Existia todo um malabarismo da indústria do tabaco para maquiar, para esconder esses estudos que traziam essa relação. Tanto que, olha aqui, 1953, o primeiro estudo descrito na história que conseguiu correlacionar cigarro com câncer. Sabe quando que esses estudos eles realmente vieram à tona? Nos anos 80. Então a gente está falando aqui de possivelmente 30 anos onde uma indústria conseguiu manipular os estudos científicos que envolviam, que arrolavam o cigarro com câncer. Então existe sim um interesse econômico, ou seja, dificilmente você vai ter uma entidade que vai querer estudar alguma coisa para não ser consumido. Não é que não tem, mas é muito mais frequente o dinheiro ser gasto para estudar alguma coisa que vai ser vendido do que algo que não vai ser vendido. Concordam comigo? Que na mão de quem? Quem é que hoje tem maior poder financeiro para bancar estudo? Obviamente é a indústria do medicamento. Então os maiores estudos em andamento hoje no mundo são em prol do remédio, né? Qual o tipo de remédio que você pode usar para as doenças que mais matam pessoas? Então isso com certeza é hoje onde está sendo feita a maior fatia dos estudos científicos. Claro que existem as universidades que fazem estudos em relação a alimentos e tal, mas isso é com caixa muito menor, com muito menos dinheiro e, portanto, muitas vezes estudos que têm muitos vieses, que não são estudos que conseguem realmente reproduzir o resultado quando comparado ao que seria aquele resultado à realidade da população. Bom, então vamos lá. Vamos parar de enrolar e falar do leite. Quando eu falo do leite, eu tenho que entender que é impossível eu vir aqui e falar assim, esse alimento só tem coisa ruim ou esse alimento só tem coisa boa. Se eu fizer isso, eu vou estar escondendo muita informação de vocês. O leite ele tem muita coisa boa nele, porque obviamente ele é um excremento de uma vaca feito para alimentar o seu filho. Como é que eu vou dizer que o leite não tem coisa boa, né? É a mesma coisa que eu falar que o leite que a minha mãe me deu na minha primeira fase de vida não tem nada bom. Para mim, só tinha coisa boa, até porque era um leite 100% compatível com a minha necessidade nutricional. Então eu posso citar aqui a gordura do leite. A gordura do leite é muito boa. O leite contém triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial para a síntese de serotonina e de melatonina. Então o leite contém esse aminoácido que deixa as pessoas com mais bem-estar, sensação zen. O leite ele contém cálcio, ele contém N nutrientes, inclusive imunoglobulinas, que são importantes para a questão imunológica. Tem um monte de coisa boa. Mas eu sou, quem me conhece, sabe que eu sou um defensor que a gente não deve consumir alimentos que têm uma parte boa, mas uma parte ruim. A gente tem que escolher coisas que só nos fazem bem, tá? Porque senão
eu vou conseguir talvez até o cigarro possa ter alguma coisa boa no meio. Se eu ficar pesquisando, talvez até consiga achar isso. Eu não vou dizer para você fumar, porque você tem lá uma coisinha boa, igual a margarina, né? A margarina que colocou ômega 3. Agora tem margarina aprovada pela Associação de Cardiologia lá que tem ômega 3. Será que eu vou comer a margarina por causa do ômega 3 e vou ter que levar junto todo aquele resto tóxico, TBHQ, tudo que a margarina tem? Não, isso não é um alimento interessante para o corpo humano. A gente tem que sempre procurar coisas que só nos fazem bem. Então eu não vou falar aqui sobre as coisas que o leite tem de bom. Eu vou falar sobre as coisas que a gente deve sim se alertar quando a gente consome um leite ou um lácteo. E também, já que eu falei um pouco sobre medicina baseada em evidência e sobre ciência, eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que eu vou convidar vocês para fazer algumas reflexões que não são científicas, elas são da linha do óbvio. Vamos falar aqui do que é óbvio. E aí depois eu venho aqui e eu falo em ciência, ok? Bom, o que é o óbvio? O óbvio é que toda mamífera produz leite para um momento específico da sua vida, que é aquele momento em que ela dá a luz, né? Por exemplo, a vaca está prenha, aí a vaca ela tem lá o bezerrinho dela, ela vai produzir o leite para atender ao bezerrinho. Acontece igual com a cadela, com a gatinha, com a égua. Cada mamífero tem essa linha, essa sequência, né? Mas eu vou mostrar aqui uma fotinho para vocês, ó. Olha uma regra da natureza aqui. Tá vendo essa fotinho? Olha aqui, olha onde é que os filhotes estão mamando. Cada um mamando na teta da sua mãe, ok? Por quê? Porque existem algumas diferenças de necessidade nutricional para cada célula de cada espécie. Isso é fato, a gente sabe. Tanto o nível calórico do leite, se você olhar as calorias do leite de vaca, do leite humano, do leite da zebra, são calorias diferentes. Outra coisa, proporção de proteína, né? Se você olhar, eu posso até botar isso no óbvio e também aqui na ciência. Você vai ter 4 vezes mais caseína no leite da vaca do que no leite materno. Vou botar aqui também, 4 vezes mais caseína. Então isso eu posso falar que é óbvio que um leite que tem esse excesso de caseína diferente do que é a minha necessidade, né? O leite da minha mãe me traz muito menos caseína e aqui eu tenho isso como um embasamento científico também para provar que não é um alimento que atende às minhas reais necessidades como humano. O que acontece com a indústria do leite? A indústria do leite sabe que é muito importante manter as vaquinhas sempre prenhas, sempre grávidas, porque quando ela está grávida, ela tem uma maior produção de leite. Só que esse excesso de produção de leite nesse período que ela está grávida, ele também vai trazer junto o excesso de um hormônio, que eu vou botar nas duas colunas aqui também, tem muito mais hormônio estrona. Isso daqui é óbvio que excesso de estrogênio para o nosso corpo, ele não é legal. Isso também é científico. Eu também posso afirmar que excesso de estrogênio pode acarretar em algumas doenças. Quais são essas doenças que a gente já tem evidência científica? Glândulas que se alimentam de estrona quando estão com algum processo neoplásico. Então, aqui, cientificamente, o excesso de estrona aumenta o risco de câncer de mama e câncer de próstata. Claro que aqui eu estou falando do leite da vaca prenha. Ah, Samuel, mas e se não for prenha? Bom, daí isso daqui não conta. Mas a gente sabe que a realidade do leite que chega até você é uma mistura de leite de vaca prenha com vaca não prenha, mas muito mais vaca que está realmente desenvolvendo um processo gestacional, tá? Então a gente sabe sim que existe esse aumento de estrogênio. Bom, diante desse raciocínio que a gente está fazendo, agora não científico, você não percebe que na natureza todo animal ele desmama?
todo animal desmama. Então o desmame é algo obrigatório. E o homem, ele não faz isso. Ele termina a fase de aleitamento materno e ele troca por um leite de um outro bicho. Um leite que a gente já viu e vai continuar vendo que tem algumas incompatibilidades com a nossa célula. Bom, aí vai ter também a questão que vão falar que o leite ele é fundamental para evitar doenças ósseas. Então tá, vamos falar de medicina baseada em evidência. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que os países no mundo que têm o menor consumo de leites e lácteos, aqui entra Japão, entra a China, entra o Vietnã, não é comum o consumo de lácteos. Esses países têm menor estatística de osteoporose. E os países que contêm a maior incidência de consumo de leite, incrivelmente, tem lá sim os maiores números de fraturas e os maiores números de doença osteopenia/osteoporose. Então, é o que eu falei com vocês. Baseado em evidência, eu não consigo confirmar o fato de que o leite ele tem essa relação com proteção do osso. Os estudos também já mostraram isso e aí entra toda uma questão bioquímica. Por quê? Osso, eu já fiz um vídeo, já tem um vídeo meu aqui, inclusive, vou botar o linkzinho falando sobre a questão do cálcio, da osteoporose. É impossível a gente ainda acreditar que o cálcio que entra na nossa boca sabe exatamente que o lugar que ele tem que ir é o osso. Isso só se você tomasse cálcio que tivesse o aplicativo Waze, que levasse, é para o osso que eu tenho que ir. O cálcio é usado em várias matrizes, que a gente chama matrizes GLA. São mais de 35 matrizes que utilizam cálcio. E acreditar que o cálcio vai ir para o osso e ele vai ficar no osso é uma tremenda ingenuidade. Alguns outros oligoelementos são fundamentais para que o cálcio vá para o osso e fique no osso. A gente está falando aí de magnésio, de vitamina D e de vitamina K2. Vamos falar do magnésio. O magnésio, no leite da vaca, você tem 9 vezes menos magnésio do que no leite materno. Ou seja, eu já tenho aqui um problema. Eu não tenho a quantidade de magnésio suficiente para garantir que o meu cálcio vai ficar lá no osso. E sabe o que acontece com isso? Alguns estudos já foram muito felizes em mostrar que o cálcio que não consegue ficar no osso, ele tem um outro desfecho. Ele vai implicar no aumento da calcificação das artérias, o que a gente chama de arteriosclerose. Então, alguns indícios mostram que você consumir excesso de uma bebida que tem muito cálcio, mas que tem pouca quantidade de magnésio, vai aumentar sim o teu risco de doenças cardiovasculares. Isso também já está aprovado. Quando eu falo em provado, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês um site onde os maiores estudos já feitos em relação ao leite estão todos concentrados nesse site. Vou botar aqui, vamos botar no Google aqui para vocês darem uma olhada. Not Milk, tá vendo? Olha aqui, esse é o sitezinho. Procura esse site e pode debulhar esses artigos que tem aqui, ok? Vamos falar um pouquinho de ciência aqui, tá? O leite, ele contém um parasita que a gente chama de Eurythema pancreaticum. Eurythema pancreaticum. O que é esse parasita? Ele é um parasita que consome insulina. E a insulina ela é produzida por um órgão chamado pâncreas, através de células chamadas ilhotas de Langerhans. Então as ilhotas de Langerhans são células do pâncreas que produzem insulina. O euritema, ele vai lá no pâncreas e ele já não tem muita paciência de esperar a insulina. Ele come a célula que produz insulina, as ilhotas de Langerhans. E quando ele come essa célula, ele vai liberar fragmentos da proteína dessa célula. E o corpo pode, não é
não estou dizendo que isso é sempre que vai acontecer, o corpo ele pode, em algum momento da tua vida, desenvolver anticorpos contra estes fragmentos, oriundos desta célula hepática chamada ilhotas de Langerhans. Ou seja, o corpo pode produzir um anticorpo que vai começar a atacar células pancreáticas. Isso tem um nome. Isso é chamado de diabetes mellitus tipo 1 autoimune. Ou seja, existe sim já estudo mostrando que alguns tipos de diabetes tipo 1 autoimune podem ser provenientes do eritema pancreático que está presente no leite da vaca e de outros mamíferos também. E tem mais um detalhe, pessoal, a gente tem que entender isso, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando, não, mas tem que beber leite porque o leite tem muito cálcio. Bom, vamos entender o seguinte, nenhuma espécie, nenhum mamífero, nenhum bicho nesse planeta produz elementos, produz minerais, vitaminas dentro de si. A gente não produz. A gente precisa ingerir da comida para daí então ter essa vitamina, esse mineral dentro do nosso corpo. Onde é que eu quero chegar com isso? Será que a vaca produz cálcio dentro dela? Então ela é uma super fonte de produção de cálcio e por isso que ela põe cálcio no leite? Óbvio que não. A vaca não produz cálcio. Ela precisa ingerir isso. Ela come o cálcio. Esse cálcio vai chegar no estômago dela, vai ser hidrolisado, vai ser absorvido no intestino, vai ser espalhado no sangue e vai chegar no leite. Ou seja, ela comeu o cálcio. Ela comeu da onde? Do verde. Então, se a gente começar a entender que a gente não precisa esperar que a vaca faça isso por nós, a gente pode ir lá consumir o brócolis, as crucíferas, todos os alimentos verdes e outros alimentos também. O cálcio não está só nos verdes, ele está em alta quantidade nos verdes. Quer ver um alimento que tem muito cálcio? O gergelim. O gergelim é um dos alimentos que tem a maior concentração de cálcio. Outra coisa que eu dou para minhas pacientes que têm osteoporose, osteopenia, chá da folha da amora. A folha da amora tem muito cálcio. Então a gente tem muita fonte de cálcio. Acreditar que a gente precisa consumir leite para isso é um pouco de ingenuidade. Até porque, continuando falando aqui daquela coluninha do óbvio, vamos pensar no óbvio. Se o leite fosse fundamental para garantir a saúde dos ossos, você concorda comigo que o bezerro, quando parasse de mamar no leite da mãe dele, esse bezerro teria osteoporose também? Porque pensa, se o leite da vaca é tão importante para mim, que não sou da espécie dela, o que dirá a importância desse leite então para o filho dela? Então o filho dela jamais poderia parar de tomar o leite, porque senão, quando crescer e virar um boi ou uma vaca, vai ter osteoporose. E a gente não encontra isso na natureza. O boi não tem osteoporose. Por quê? Porque ele continua pastando e comendo cálcio. Bom, vamos falar então, talvez da parte mais polêmica que envolve o leite, que é a questão da lactose. Porque quando a gente fala sobre leite, sempre tem aquele paciente, aquele seguidor que fala assim, Samuel, eu entendi o recado, eu entendi, agora eu só estou tomando leite sem lactose, comendo queijo sem lactose, iogurte sem lactose. Gente, eu vou dar uma notícia ruim para vocês, tá? A lactose, ela não é e nunca foi o problema do leite. A lactose nada mais é do que o açúcar do leite que vai se quebrar em galactose e glicose. E quem é que faz isso? Uma enzima chamada lactase. Então, como algumas pessoas no decorrer da vida diminuem a produção dessa enzima, talvez possam ter algum tipo de alergia, a intolerância à lactose, porque não vai estar quebrando aqui em galactose e glicose. Então vocês estão entendendo que a lactose é ruim sim, por quê? Porque ela é o açúcar, né? Mas não porque ela é o problema do leite, tá? O problema do leite não está na alergia que a lactose pode causar. O problema do leite, ele está na inflamação. E a inflamação não é causada pelo açúcar, e sim pela proteína do leite, as proteínas do leite, caseína e beta-lactobalina.
beta-globulina. Essa aqui é o que me faz ter certeza absoluta que a gente não foi feito para consumir leite de vaca. Por quê? Porque no leite da vaca existe essa proteína que é inexistente no leite materno, ou seja, não existe beta-lactoglobulina no leite materno, mas existe no leite de vaca. Então eu pergunto, qual é a possibilidade, a probabilidade de eu ter no meu corpo uma enzima capaz de quebrar uma proteína que eu não fui feito para receber? Essa probabilidade ela é zero, ela é nula. Porque a caseína, ok, o leite da vaca tem, o leite da mãe também tem, na proporção bem diferente, como eu falei, né? O leite da vaca tem 4 vezes mais caseína. E a gente também tem que entender que as caseínas elas podem ser diferentes. Eu tenho 2 tipos de caseína, uma menos inflamatória e uma outra extremamente inflamatória. Então vamos dividir aqui, ó. Vamos botar aqui. Eu tenho a caseína A1, que é a caseína mais inflamatória, e a A2, que é a menos inflamatória. A caseína A1, ela é proveniente do leite das vacas holandesas, enquanto que a A2 é proveniente do leite das vacas zebu. A grande questão é que a vaca zebu, enquanto ela produz 4 litros de leite, uma vaca holandesa produz em torno de 60, podendo chegar a 70 litros de leite. Olha a diferença. Então eu pergunto, qual é que você acha que é o leite que você está tomando? Um criador de leite, ele vai querer uma vaca que produz 4 litros de leite ou uma que produz 70 litros de leite? Então no Brasil, a predominância é de caseína tipo A1, que é a mais inflamatória. Se você pegar países como, por exemplo, a França é um país que tem uma quantidade de vaca zebu muito maior que vaca holandesa. Eles consomem muito queijo? Consomem. É errado? É. Mas é um queijo muito menos inflamatório do que o queijo que você vai consumir aqui no Brasil, por essa diferença aqui dos tipos de caseína. Isso é muito importante de entender. Vamos falar aqui de uma outra estrutura que contém no leite, chamada casomorfina. Isso aqui eu falo muito com os meus pacientes. Casomorfina. Por que que eu trago isso para todas as minhas consultas? Porque eu tenho uma quantidade de pacientes absurda que tem dificuldade de parar de consumir queijo. Sério, eu tenho paciente que já teve síndrome de abstinência quando parou de comer queijo. Ficou extremamente irritado, mal-humorado, como se tivesse parado de fumar. E aí é que vem um detalhe, olha aqui, casomorfina, tá? Casomorfina, olha aqui, ó, termina em morfina. O que é a morfina? A morfina é um medicamento usado em hospitais, é um analgésico, é considerado o analgésico mais potente, ele é um derivado, ele é um opioide. Opioide, vocês lembram da droga que os índios usavam? O ópio? Então, o ópio ocupa um receptor no cérebro, que é o mesmo receptor que a morfina ocupa. Ele é um opioide. Dá uma sensação de prazer muito grande. A gente sabe que existem muitas pessoas que usaram morfina no hospital porque tiveram algum problema, uma fratura muito grande, ficaram lá usando por alguns dias morfina e saíram de lá dependentes da morfina. A gente sabe disso. Tamanho é o poder de dependência química que isso aqui pode gerar. E aí eu digo para vocês que o queijo contém um peptídeo chamado casomorfina, ou seja, ocupa o mesmo receptor dos opioides. Aqui você consegue entender por que tem muitas pessoas que não conseguem parar de consumir lácteos. Tem no leite casomorfina, mas o queijo tem altas concentrações, é concentrado de casomorfina. Então, se você fala assim, não, mas eu não vou parar de comer queijo porque eu gosto muito de queijo. Ok, você quer continuar comendo? Pode comer, mas não fala que você gosta de queijo. Você gosta dos teus filhos, da tua família. Aprenda a falar que você é viciado em queijo, porque sim, ele pode tornar você um consumidor viciado. Isso é muito importante de entender. E falando de morfina, de casomorfina, aqui também ó, já tem até estudo mostrando que existe uma derivação aqui chamada de beta-globulina.
casomorfina 7. A casomorfina 7 já tem estudo relacionando a presença dessa subfração de casomorfina associado à esquizofrenia, uma doença mental muito séria que compromete muito a qualidade de vida das pessoas, e tem sim esse estudo aqui. Bom, mas falando tudo isso, vamos agora focar aonde é o fator mais importante quando eu falo sobre medicina baseada em evidência. A caseína, ela é uma proteína de peso molecular em torno de 140 mil Daltons, podendo chegar um pouquinho mais, 150 mil Daltons, ou seja, ela supera o peso molecular aceito por proteínas no nosso intestino, que o limite máximo ali é 100 mil Daltons, e isso gera uma inflamação na mucosa intestinal. Eu tenho 4 vídeos sobre intestino, onde eu explico isso aprofundadamente, falando sobre a desbiose intestinal e a hiperpermeabilidade intestinal. E a caseína é uma das proteínas mais associadas a esse estado de hiperpermeabilidade intestinal. Por isso que ela está intimamente associada a otites de repetição, sinusites de repetição, rinites de repetição, amidalites de repetição, asma e bronquite. Então, quando eu falo em medicina baseada em evidência, e eu estou aqui me expondo, fazendo um vídeo que eu tenho certeza absoluta, que vai ser o meu vídeo aqui no YouTube, que mais vai dar comentário negativo, mais vai ter haters falando, eu estou aqui fazendo isso porque dentro do meu consultório, eu já tive experiências o suficientes para saber que quando eu retirei o leite e os lácteos de todos os meus pacientes que me procuraram com essas queixas, e eu ainda vou mais além, rosácea de pele, candidíase vaginal na mulher e infecções urinárias recorrentes, também muito mais comum na mulher. Todos estes sintomas, as manifestações que eu tive no consultório, eu só consegui curar quando eu tirei o leite e os lácteos. Isso é o que me faz ter certeza que eu não preciso nem recorrer à ciência. Eu poderia, eu tenho artigos que mostram isso, mas eu não preciso, porque mais importante do que o que o artigo me diz é o meu resultado dentro do consultório. Então, se você tem um filho pequeno com otite de repetição, faz o teste. Tira o leite dele para você ver se isso não vai melhorar. É muito provável que ele não tenha mais quadros de otite, ou se tiver, terá muito menos frequente. Isso é muito importante entender essa associação do consumo do leite com alterações de vias aéreas, seja alta ou baixa, e pele também. Pele acneica, tá? Mulheres que vêm aqui no meu consultório e que falam que já usaram Rocutan para melhorar a pele, que tem que tomar espironolactona, né? Que é o famoso Aldactone para melhorar a pele. Eu digo, você já fez o teste em tirar o leite? Não, nunca tirei o leite. Aí tira o leite e depois manda aquela mensagem falando para mim, olha, mudou a minha vida, a minha pele é outra e eu inclusive estou respirando melhor. Já tive muito caso desse. Então é por isso que eu estou aqui fazendo esse alerta. Como eu disse, estou me expondo. Vai ter um monte de gente que defende o consumo de leite, que vai continuar defendendo, mas em prol dos pacientes que eu já tive no meu consultório, que mostraram uma melhora exponencial na qualidade de vida, eu tenho que dar esse alerta para vocês, tá? Então, pessoal, fica a dica. Se você quiser, se você é um bebedor de leite, um comedor de queijo, faz o teste. Fica 30 dias sem consumir esse alimento e depois você me fala se você não percebeu alguma melhora na tua vida, seja ela de respiração, seja intestinal, pessoas com constipação, quando param de consumir leite, melhoram da constipação, e pessoas que têm diarreias crônicas também melhoram, porque o leite ele pode dar desde constipação até diarreia crônica. Outra coisa importante, leite também está muito associado a refluxo, tá? Ainda mais se você tem uma condição que chama hérnia de hiato. Pessoas com hérnia de hiato têm total contraindicação de consumir queijo, tomar leite, porque é um alimento que exacerba muito o sintoma do refluxo. Então faz o teste,
Fica 30 dias, depois você me fala. Se você achou que nada mudou na tua vida, aí você me fala. Mas antes de vir aí defender e falar que nunca teve nada tomando leite, testa. Talvez você vai descobrir que ficando 30 dias sem ele, você até tinha alguns sintomas e que você nem sabia, nem estava mais associando, já achava que era comum ao teu corpo. Isso realmente acontece muitas vezes. Bom, pessoal, esse era o tema para hoje. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha o vídeo. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal, tem um link para você poder se inscrever na lista de pessoas VIP que vão receber o nosso conteúdo exclusivo toda semana, ok? Minha gratidão a você que ficou até o fim do vídeo. Muito obrigado. Namastê.